Bom dia! Que a presença do Espírito Santo inunde o ambiente onde você se encontra com uma glória sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem para que sejam destruídos agora todos os sofismas e fortalezas que se levantem contra o conhecimento de Deus e que querem impedir você de ouvir o que o Senhor tem para falar ao seu coração neste dia. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o seu dia, que o fogo do Espírito venha abrasar, queimar tudo aquilo que não provém da presença de Deus, tudo aquilo que não é bênção na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos, a sua saúde, a sua família, o seu coração. Em nome do Senhor Jesus, hoje é dia 3 de fevereiro. O título da nossa mensagem é Corações Partidos, Espíritos Restaurados. Que contraste, não é? Corações partidos, espíritos restaurados. Porque eu não sei se você sabe, mas você tem corpo, alma e espírito. E as nossas emoções estão muito alojadas no nosso coração, não é? É do coração que vêm os pensamentos. E eu quero partilhar aqui consigo o Salmos 34:18, que nos diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O que é que significa ter um coração quebrantado? Você olha para a palavra e a palavra já nos diz tudo. Parece que é um coração baixo, um coração quebrantado, baixo, humilde. Tem a ver com isso. Não tem a ver com às vezes as pessoas pensam, porque é um coração que está partido, que foi arrebentado. Sim, também pode ter a ver com isso. Também pode ter a ver com um coração que foi ferido, que foi magoado. Ele foi quebrantado porque alguém o quebrantou, porque aconteceu alguma coisa na vida da pessoa e a pessoa ficou com o coração quebrantado. Aqui em outra tradução diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito contrito. Contrito significa contrito. O que é que você faz quando alguém tem é o coração como se fosse assim, o coração apertado, mas é um sentimento de humildade. E diz aqui: salva os de espírito abatido, o espírito contrito e espírito abatido. Entende? Então, como é que se abate o espírito? Como é que se quebranta o espírito? É reconhecendo que nós, com o coração quebrantado e humilde, o nosso espírito fica numa total dependência de Deus. Então, antes de nós sermos muito sábios, antes de nós reconhecermos a grandeza de Deus, nós fomos tolos. Antes de nós entendermos, eu tenho esta visão, eu creio que muita gente tem esta visão, que nós, para podermos desfrutar das grandezas de Deus, que nós temos que entender que quando somos fracos, aí Ele é forte. Ou seja, eu tenho que reconhecer as minhas falhas, porque quando a pessoa está cheia de si, cheia do ego, cheia de que consegue fazer tudo sozinha e não precisa de Deus para nada, a pessoa não consegue provar e ver a grandeza de Deus, porque Deus também só se revela àqueles que são puros de coração. E quanto mais nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados e mais os confessamos a Deus, mais nós temos clareza, os nossos olhos espirituais são abertos para que vejamos, não é? À medida que vamos renunciando. Então, você, para receber a alegria do Espírito do nosso Salvador Jesus, a angústia muitas vezes antecede, não é? A pessoa nunca vai conhecer a felicidade se nunca provou a tristeza. A angústia sempre vem antes da exaltação. A experiência de Isaías, para ele teve uma visão sobrenatural com Deus, não é? Ele reconheceu quem ele era, a fraqueza dele, o pecado dele diante de Deus, e ele teve de se ajoelhar, a lamentar, antes de poder levantar a voz em alegria. Ele viu que o pecado dele era tão feio, tão nojento, tão horrível, à luz da santidade de Deus, que ele disse assim, está escrito em Isaías 6,5: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, antes dos olhos dele verem o Rei,
viram, ele achou que não era merecedor daquilo tudo. E repare, ele não falou só do pecado dele, ele reparou também que ao redor dele havia pessoas com lábios impuros. Então ele pensou, bom, quem sou eu para ver o Senhor dos Exércitos? Então, nós nunca teremos força para apagar o nosso pecado. Ninguém, através de obras. Há pessoas que estão muito enganadas, que pensam que é por fazerem muitas coisas que vão ter entrada para o céu. O único que tem poder de apagar pecados é Deus. Ele diz lá em Isaías 43, 25, eu mesmo, ele diz 2 vezes, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de quem? De mim. E dos teus pecados não me lembro. Só Ele tem o poder de fazer isso. Nada de que nós possamos fazer. Então aí se vê o nosso posicionamento, que nós sem Ele não somos nada e não somos ninguém. Então o profeta Isaías, ele experimentou ali um pouco do sofrimento, da insuficiência, antes de poder desfrutar e entender com clareza a alegria do perdão. Se as pessoas não têm clareza, não têm noção do sofrimento que traz o pecado, das consequências que traz o pecado e de quão sujo, quão nojento é o pecado, as pessoas nunca vão reconhecer a necessidade do arrependimento. Então eu oro para que você tenha um encontro sobrenatural com a santidade de Deus. Acredite, não é uma coisa que vai trazer medo. É uma coisa que vai trazer temor, vai abençoar você, vai trazer sabedoria. Eu já tive experiências, graças a Deus, lindíssimas com a presença de Deus e acredite que Ele não vem com um machado para bater em você, não vem com uma colher de sopa, não vem com um chinelo, não vem com um taco de beisebol para lhe bater. Ele, quando vem ao seu encontro, é por algum propósito que Ele tem na sua vida e Ele quer se revelar a você. E quando você reconhece, Ele vai se revelar em amor. Isto eu já estou a profetizar na sua vida. E você vai ver a grandeza dEle. E aí você vai ver que há coisas que não são necessárias você fazer, que há coisas que são tão parvas, tão sujas, que não faz sentido nenhum você viver mais naqueles ambientes, fazer certas e determinadas coisas. Isto é quando você tem um encontro com Deus e reconhece a sua pecaminosidade, a sua fraqueza diante dEle. Então, muitas vezes, para experimentarmos a glória espiritual, a glória de Deus, ou podermos andar em lugares altos em Deus, muitas vezes Deus nos leva a um vale de sofrimento, às vezes até para provar o nosso coração, para que sejamos humildes, porque é necessário, às vezes, é necessário não, é toda a gente que teve um encontro com Jesus, essa pessoa entendeu que sem Ele, toda a gente, eu creio que toda a gente que pensa assim, meu Deus, se eu tivesse conhecido Jesus há mais tempo, se eu tivesse tido este encontro com Deus há mais tempo, a minha vida teria sido tão diferente, tantas escolhas que eu tinha feito diferentes, tantos direcionamentos que eu tinha tomado diferentes. Então, às vezes o facto de você talvez esteja a ouvir falar de Jesus pela primeira vez e você pensa assim, bom, eu ando tão cansado, tão deprimido, mas quando você entende, você olha para trás, talvez você até se lembre assim daqueles tempos que andou cansado e deprimido e não tinha Jesus, e agora você valoriza, não é? Valoriza a presença de Deus e tem sempre alguém para correr e antigamente você não tinha. E você que está a ouvir falar pela primeira vez de Jesus, você tem. Então é necessário nós chegarmos ao fim de nós mesmos. Muitas vezes as pessoas chegam ao fim delas mesmas para entenderem que podem começar a viver algo novo em Deus. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que nós desapareçamos mesmo para que Ele possa crescer em nós, para que Ele possamos nascer de novo e desfrutar de coisas maiores em Deus. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, Senhor, muitas vezes, Senhor, nós estamos mergulhados em tristeza e lamentos e não entendemos, às vezes, até coisas, nem percebemos o que é que está a passar connosco. E muitas vezes são pecados até intoleráveis, coisas que pensamos, dizemos, memórias. Às vezes sentimos-nos indignos, inúteis e até nos vemos como se fôssemos incapazes de nos aproximar de Ti, Pai. Mas, Pai, nós clamamos aqui, Pai. Eu reivindico a Tua promessa sobre a vida destas pessoas, Pai. Senhor, de que
que o Senhor perdoa, Pai, perdoa a falta de fé. A falta de fé, perdoa todos os pecados. Eu clamo para que o Senhor perdoe todos os pecados e iniquidades conscientes e inconscientes que temos cometido, Pai. Senhor, cobre com a Tua graça e misericórdia as nossas vidas, através de Cristo, que morreu por nós na cruz, para que nós não pereçamos, mas tenhamos vida eterna, Pai. Que leve-nos a um arrependimento profundo, que nós possamos nos humilhar diante de Ti, Pai, reconhecer as nossas falhas e olharmos para a Tua grandeza e possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?